Olá, me chamo João Leno Martins dos Santos, sou acadêmico do curso de Biblioteconomia da Universidade Santa Cecília e, juntamente com os colegas Eric, Renata, Gilciane e Maria das Dores, vamos falar um pouquinho aqui nesse vídeo sobre a importância da biblioteca escolar para o processo de ensino e aprendizagem. Este trabalho que tem como tema o conhecimento além das salas de aulas, a biblioteca escolar como espaço de construção pedagógica, e nesse vídeo, vamos desenvolver aqui o assunto da importância, né, que esse ambiente traz para o processo de ensino e aprendizagem. Quando a gente fala sobre biblioteca escolar, já vem à cabeça aquele ambiente comum que a gente costuma, né, vir à mente quando a gente já fala em biblioteca, que é uma sala com silêncio absoluto, estantes com livros, cadeiras para estudo. E quando tratamos de uma biblioteca pedagógica, esse ambiente ele vai muito além, né, desse pensamento antigo. A biblioteca pedagógica ela deve ser um espaço que promova a pesquisa, a discussão, né, e o desenvolvimento de atividades lúdicas. A biblioteca escolar ela desempenha um papel essencial no processo de ensino-aprendizagem e deve funcionar como um espaço de apoio pedagógico, de promoção da leitura, pesquisa e construção do conhecimento. Se trata de uma ferramenta indispensável para a prática docente de uma escola. Assim, este espaço deve ser pensado e estruturado para esse fim. Neste aspecto, ao elaborar suas aulas, o professor deve incluir este importante espaço como uma extensão de sua sala de aula, proporcionando aos alunos a oportunidade do contato com a leitura, a pesquisa e contribuindo assim para o desenvolvimento de seu senso crítico. Quando a gente, como futuros bibliotecários e alguns já como professores, a gente pensa o ambiente da biblioteca presente na nossa prática pedagógica, muitos professores simplesmente eles transferem para o ambiente da biblioteca aquilo que os alunos já estavam fazendo em sala de aula, né? Que é simplesmente pegar um livro e passar para o caderno ali, registrar no caderno, né? O que o professor pede ali daquele livro. E sabemos que a pesquisa, ela vai muito além disso. Quando o professor ele inclui de forma efetiva a biblioteca e faz com que ela esteja presente na sua prática pedagógica, ele inclui a biblioteca ali como um ambiente de pesquisa, né? Como um ambiente de prática inovadora, que faz o aluno desgrudar um pouco daquele ambiente de sala de aula com com aquela figura do professor sempre à frente explicando, ensinando, e torna o aluno mais ativo no seu processo de ensino-aprendizagem, que incentiva ele a pesquisar e a correr atrás da informação de maneira mais clara, né, de forma mais efetiva. Essa pesquisa tem aí como os objetivos é, compreender a biblioteca como um espaço, ferramenta fundamental no processo de ensino e aprendizagem, e tem como objetivos específicos o incentivo do ensino além da sala de aula, né? Identificar o uso da biblioteca e dos livros como um local para se desenvolver um senso crítico, conhecimento crítico nos alunos. Esse trabalho também tem como metodologia um arcabouço teórico, fundamentado na pesquisa bibliográfica, e apresentamos aqui o conceito de biblioteca, as suas ferramentas e a contribuição que este local traz para o processo de ensino e aprendizagem. Começamos aqui com o autor, né, já conceituando o ambiente da biblioteca escolar como parte da análise das funções que essa exerce em relação ao sistema educativo, confirmando assim a premissa que a biblioteca desempenha um papel na formação tanto do docente quanto do discente, provando que o ambiente da biblioteca deve ser usado de forma constante para promover o conhecimento para além da sala de aula. Para, enfim, pensarmos a biblioteca escolar como a continuidade da sala de aula, precisamos esquecer aquela estrutura antiga de ambiente, de silêncio e concentração, para que este espaço se torne um ambiente formador. E deve ser um espaço de debate, troca de ideias, atividades lúdicas, de pesquisa e aquisição de novos conhecimentos. Como a gente já falou anteriormente, né, que a biblioteca
para ser pedagógica, ela deve deixar de lado aquela visão de um ambiente de silêncio, de concentração, mas um ambiente também que promova práticas diferenciadas, novas maneiras de ensinar e aprender, incentivar a pesquisa, né, e a leitura. Capello aqui corrobora que boas bibliotecas precisam ser diferentes daquelas que o aluno exerce um papel passivo de informações, mas sim, este deve construir seu conhecimento explorando um vasto repertório de experiências vividas e já registrada por outros, extraindo assim significados e agregando as suas próprias experiências. É, Nesse sentido, Sobral corrobora aqui que a pedagogia define a biblioteca escolar como uma força propulsora do processo educacional. É uma ferramenta que colabora com as metas educativas e é força responsável pelo aprimoramento do currículo educacional. E o espaço da biblioteca deve ser vista pelos docentes como um lugar integrador de sua prática e o bibliotecário como auxiliador no processo pedagógico, contribuindo para o desenvolvimento de competências para a busca e uso da informação. Nada como o ambiente da biblioteca para desenvolver essas atividades. Então, quando a gente pensa o ambiente da biblioteca para fins educativos, a gente deve imaginar esse espaço como um local que possa se desenvolver várias atividades, não apenas leitura e pesquisa, mas sim deve ser um local aberto, né, a novas práticas, a debates, atividades lúdicas e coisas que tragam novidades de ensino para a vida acadêmica dos alunos. A biblioteca como espaço de construção pedagógica, modelo e estrutura. Quando a gente trata de biblioteca escolar, na literatura não existe uma estrutura padrão. A biblioteca ela deve ser pensada e desenvolvida para atender aos alunos com as suas necessidades locais, né? E ao se desenvolver o projeto político-pedagógico de uma escola, deve-se já pensar quais atividades serão desenvolvidas na biblioteca, pois assim já se tem uma ideia da estrutura física que essa deve ter para atender às suas demandas. Sabemos que no nosso contexto brasileiro educacional, muitas escolas nem sequer foi planejada para se ter uma biblioteca. Geralmente se pegava uma sala de aula e transformava ali numa biblioteca, né, com estantes e mesas, mas com a intenção de guardar livros, né? E sabemos que hoje em dia o espaço da biblioteca ela pode ser pensado para práticas diferenciadas, né? Como já citamos aqui algumas vezes. Então, não é necessariamente seguir um padrão, mas sim desenvolver uma biblioteca que atenda a necessidades educacionais, que incentive os professores a usar esse espaço para além da sala de aula, né? Transformar a biblioteca como a continuidade, né, do seu ensino e do aprendizado ali por parte dos alunos. Ao se desenvolver o projeto político-pedagógico na escola, deve-se já pensar quais atividades serão desenvolvidas lá. Então, quando a gente pensa ali o projeto político da escola, já temos que enxergar a biblioteca como um local que será utilizado também para práticas pedagógicas, né? E quais atividades serão exercidas lá. Então, a gente trouxe aqui uma tabela que não tem a intenção de trazer um modelo padrão, algo concreto, né, sobre a estrutura física da escola, mas sim uma estrutura ideal de que uma biblioteca escolar que tenha a intenção de promover o fazer pedagógico pode ter, que são basicamente quatro ambientes, né? Que é o ambiente do estudo, que deve ser um ambiente separado, climatizado, e que prevaleça o silêncio, né? Que é onde os alunos possam refletir e ali estudar de forma individual ou em grupo. Também o espaço da pesquisa, que é um local pensado para uma ação em grupo ou individual também, e é indicado uma sala com isolamento acústico, né, uma mesa redonda, cadeiras, e deve ser usado para discussões em grupos, né, pesquisa e elaboração de trabalhos acadêmicos. Tem também o espaço para atividades lúdicas, que é aquele ambiente pensado ali para ter por exemplo, um sofá, uma mesa redonda, cadeiras, que
pode haver ali discussões, né, rodas de leituras, e de preferência que tenha ali também um expositor de revistas, periódicos e livros literários, obras que vão ali agregar ali a pesquisa e a leitura esportiva também. E o ambiente, que não é menos importante, né, a parte do acervo, que deve ser exposto de forma tradicional, estandes com espaçamento acessível a todos e bem localizado e sinalizado. Deve estar atento à exposição da coleção à luz do sol, à poeira, e esse local deve ser pensado de forma a atender a todos os alunos e suas necessidades físicas. Então, quando podemos perceber ao analisar criticamente o quadro apresentado que uma biblioteca escolar capaz de fortalecer a prática pedagógica está muito mais relacionada à organização, ao planejamento e à forma de utilização do que à dimensão física. Como a gente já falou aqui outrora, que as bibliotecas elas não eram pensadas para ser uma biblioteca, né? Geralmente se adaptavam a uma sala de aula ou se adapta até hoje, né? Dependendo aí da escola. Então, não necessariamente a gente tem que ter um espaço amplo para se fazer uma biblioteca pedagógica, mas sim um espaço organizado e pensado para aquele fim. Dessa maneira, mesmo as bibliotecas com espaço limitado podem se tornar ambientes dinâmicos de aprendizagem, incentivando a curiosidade, o pensamento crítico e a autonomia intelectual e a construção coletiva do conhecimento. Através aqui desse trabalho, né, a gente pode concluir que a biblioteca escolar deve ser compreendida como um espaço indispensável ao processo educativo. Não podemos ser vista como algo externo ou paralelo à prática pedagógica, mas como parte inerente das atividades, integrante, né, do ensino e da aprendizagem. E cabe ao professor utilizar esse ambiente como instrumento pedagógico e mediador do conhecimento, algo que favoreça o contato dos alunos com diferentes fontes de informação e estimulando assim a autonomia do saber. Então, quando o professor ele utiliza ali o ambiente da biblioteca, né, para esse fim, que ele pensa ali a biblioteca como local para a construção do conhecimento, tendo o apoio ali da figura do bibliotecário para desenvolver essas atividades, ele desenvolve ali nos alunos um senso crítico, a busca e a sede por novos conhecimentos. Nós sabemos que no contexto atual da sociedade, com diversas tecnologias, os alunos estão muito sujeitos a fake news, né? A informações falsas disseminadas pela internet. Quando a gente desenvolve nos alunos essa sede pela pesquisa, pelo saber, pelo confirmar se aquela informação é verídica, nós proporcionamos ele a oportunidade, né, de ter um senso crítico em sociedade, né, de buscar saber se de fato aquela informação é correta antes de passá-la para frente. Temos aqui algumas referências com autores importantes aí utilizados no decorrer do trabalho, né? São autores de peso, né? Que contribuíram bastante aí com suas ideias, né? Suas práticas aí no decorrer do tempo. E espero que a gente consiga instigar nos professores a utilizar o ambiente da biblioteca, né? Não como algo separado do ensino e aprendizagem, mas sim como algo pertinente ao processo de ensino, né? Que a biblioteca seja pensada e utilizada para além da simples leitura ou simples pesquisa, mas sim que seja de fato utilizada em contribuição para a prática pedagógica dos professores. Muito obrigado e até mais.